importante, irmãos, nos 3 dias aqui, porque é o dia que você vai levar a chave da vitória. Então é um dia que você tem que estar mais ligado com Deus, porque o fim das coisas será melhor do que o começo delas. Aleluia. Amém? Amém. O primeiro dia de aula numa faculdade é bom, mas o dia da formatura não tem igual, porque o fim tem que ser melhor do que o começo. Amém? Amém. Preste atenção, por gentileza. Quando Jesus esteve nessa terra, fisicamente falando, exercendo seu ministério, Jesus fazia 2 coisas. Ele pregava e ensinava. Diga comigo, Jesus pregava e ensinava. Ok. Tem gente que pensa, irmãos, que pregar e ensinar é a mesma coisa, mas não é. Jesus tinha 2 unções. A palavra unção significa liberação de poder. Amém? Quando você ouvir um pastor dizendo assim, Jesus vai derramar aqui uma unção de cura, ele está dizendo o seguinte: Jesus vai derramar poder para você ficar curado. Aleluia. Porque unção é Deus liberando o seu poder com um propósito. Se a pessoa está na miséria, ele libera a unção de prosperidade, que é poder para ela prosperar. Jesus tinha poder para pregar e tinha poder de Deus para ensinar. O que é pregar? Pregar significa anunciar o reino de Deus. Ensinar significa explicar o reino de Deus. Para vocês entenderem bem. Suponhamos que você encontra uma pessoa aqui em Salvador, um irmão da igreja, um amigo, e essa pessoa diga assim: olha, tem uma loja aqui em Salvador vendendo tudo pela metade do preço. Essa pessoa está te fazendo anúncio, ok? Só que você não sabe o nome da loja e nem aonde fica. Você se interessar pelo anúncio, você vai perguntar: qual é o nome da loja? O nome da loja, loja tal. Ah, eu não conheço. Ah, fica na rua tal, número tal. Chegando lá, tu vai saber. Ou seja, a pessoa começou te fazendo o anúncio e terminou te ensinando, te explicando onde ficava a loja. Jesus fazia isso. Jesus chegava nos lugares e anunciava o reino. Se ele percebesse na cidade o interesse das pessoas pelo reino que ele estava anunciando, aí ele parava de ensinar, ou melhor, de anunciar, e passava a ensinar, passava a explicar. Jesus amava ensinar. Vocês sabem qual é o pior inimigo do cristão? Não é o diabo, é a falta de conhecimento. Está escrito em Oséias: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque o diabo trabalha na ignorância. Por isso que Jesus amava ensinar, porque quando você tem conhecimento da verdade, você tem poder de Deus para combater o maligno. Uma pessoa que tem conhecimento da verdade, ela não é enganada por qualquer demônio ou por demônio nenhum, irmãos. Ela sabe os deveres dela, mas também sabe dos direitos dela. Por isso que Jesus amava ensinar, porque conhecereis a verdade, e ela vos libertar. Quando eu era adolescente, eu auxiliava um pastor. Aí um dia esse pastor disse assim: Fábio, eu quero que você pregue hoje, que eu vou lhe avaliar. Era um culto de manhã, tinha umas 35 pessoas. Preparei a mensagem, passei uma semana me estudando. Meu Deus, eu tenho que pregar direitinho para o pastor gostar. Preguei. Quando terminou a pregação, eu fui com ele e perguntei a ele se ele havia gostado. Ele sabiamente nem disse que sim, talvez para mim não me orgulhar, e nem disse que não, para mim não desanimar. Mas me deu um conselho, irmãos, que mudou muita coisa na minha vida. Quando Deus quer nos abençoar, Ele põe uma pessoa dele no nosso caminho, que um conselho dela pode salvar o seu futuro todo, sua vida toda. Esse pastor disse assim para mim: Fábio, peça para Deus te dar o dom do ensinamento.
aquele conselho entrou como fogo dentro de mim. Eu comecei a orar, buscar Deus em prol disso. Senhor, o meu pastor disse que o Senhor me dá o dom de ensinar, então eu quero esse dom. Como eu morava na igreja, que eu passava o dia inteiro aberto, eu não sei se vocês assistiram uma reportagem semana passada sobre o cristianismo, de um pastor que estava cuidando de gente viciada. Ele disse que um traficante falou para ele assim: por que vocês chamam a igreja de hospital se passa mais tempo fechado do que aberto? O hospital não fecha. E aquela igreja ficou sendo 24 horas. A igreja que eu me converti, irmãos, tinha que abrir todo dia e ficar aberto o dia todo. Se a igreja é a porta dos céus, o céu não pode ficar fechado, porque tem muita gente perdida aí fora. Eu amo pregar todo dia. A igreja que eu faço parte, nós temos culto todo dia e o dia todo. Você chegar na igreja que eu faço parte, 7 da manhã, tem 1000 pessoas lá, apóstolo. 8h30 tem um outro culto, umas 400. Meio-dia tem outro. 3 da tarde tem outro. 18 horas tem outro. E 20 horas tem outro. Quando a gente não tem o que fazer, a gente vai fazer vigília. Amém? Amém. Então, como eu morava na igreja, tinha que manter a igreja aberta o dia inteiro. O melhor horário que eu tinha para buscar Deus era de madrugada. Eu ia orar, eu orava, chorava e lia. Orava, chorava e lia. Senhor, eu quero o dom de ensinar. Senhor, eu quero o dom de ensinar. Senhor, eu quero o dom de ensinar. 42 dias depois. E quando eu digo 42 dias depois, não é que eu fiz um voto com Deus, não. Porque eu conheço irmão que diz assim: pastor, eu fiz um voto com Deus de ler a Bíblia toda. E para ler a Bíblia toda, precisa fazer voto? Queridos, eu faço campanha desde que eu me entendo por cristão. Minha vida é fazendo campanhas, minha vida, já participei de vários encontros, encontro com Deus, encontro de aliança, encontro disso, encontro daquilo, mas nada substitui uma vida diária com Deus. Nada. Nada. Você tem que ler a Bíblia. Depois de 42 dias lendo a Bíblia de madrugada, Deus me mostrou um versículo em Daniel. Quando eu estava lendo esse versículo, Deus começou a me encelar com essa unção para ensinar. Eu não sei se vocês perceberam esses dias aqui como o tempo passa rápido, não é? Nós terminamos o culto aqui 11 horas. Esses dias eu estava em São Paulo, terminei um culto 00:15 e os irmãos dizem assim: continue, pastor, que amanhã é feriado. Para eles, né? Mas nesse dia 5 foram curados de câncer e 40 aceitaram o Mestre como Salvador da vida. Porque quando a gente está debaixo da unção de ensinamento, ninguém percebe o tempo passar. Jesus tinha uma unção, apóstolo, tão forte para ensinar que tem textos na Bíblia, preste atenção, que teve pessoas que chegaram a ficar 3 dias só ouvindo Jesus falar. Ninguém queria que ele parasse de falar. Amém? Faz 10 anos que eu prego na Bahia. Um dia eu fui indagado por algumas pessoas lá em Vitória da Conquista. Sabe o que eles disseram para mim? Pastor, por que quando o senhor prega, o senhor não dá uns pulos? Aí teve um que disse assim: olha, tem um pastor aí que está muito famoso no Brasil, porque ele prega, ainda luta karatê. Se o senhor fizer isso também, o senhor vai ficar famoso rapidinho. Eu disse: meu irmão, é o seguinte, eu já li na Bíblia que tem Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Shalom, mas Shaolin, Jeová Shaolin, eu nunca li. Para que eu vou pular? Para que eu vou lutar karatê? Com todo respeito a quem faz. Cada um tem seu chamado. Mas quando eu leio a Bíblia, sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Que os maiores ensinamentos de Jesus, ele nem ministrou em pé. Ele ministrava era sentado assim, ó. Porque não é por força e nem por violência, é pelo Espírito dele que a obra é feita. Amados, se os
nossos pulos mudassem a sua vida, eu e o apóstolo entrar aqui dando cambalhota hoje. Mas não muda. Jesus sentava lá, sermão da montanha, o mestre se assenta e começa a ensinar, irmão. Começa a ensinar. A gente tem que ter um coração ensinável. Eu, por exemplo, não vou em vigília que não tem Bíblia. Provérbios capítulo 29 diz que onde não há profecia, o povo se corrompe, se estraga. Eu já fui em vigília que as pessoas não querem ouvir pregação. Querem só ouvir batuque. Fui numa vigília em Feira de Santana assim, vamos receber o pregador. Aí os profetas tudo desceram do altar, tipo assim, nós não precisamos mais ouvir pregação, já passamos desse nível. Profeta que não ouve a palavra de Deus, ele não tem como profetizar para mim. Qual é a base que ele vai ter para liberar uma profecia? Só se ele disser, eis que te digo de mim mesmo. Porque a base é a palavra. O que muda a nossa vida é a palavra. O que nos garante a vitória é a palavra. Amém? Outro dia na igreja nós fizemos uma campanha. 21 dias. Sabe como, pastor? Apóstolo? Todo mundo tinha que andar com a Bíblia. Meus filhos iam para a escola com a Bíblia. Irmão, vai fazer academia, ia com a Bíblia. Vou pegar o ônibus de manhã, subia no ônibus com a Bíblia, para a gente ficar apaixonado por ela. Aleluia. Está faltando uma campanha assim no Brasil, 24 horas com a Bíblia. Amém? Amém. Ou no salão fazer o milagre da chapinha, com a Bíblia. Aleluia. Eu descobri um hino que as irmãs que faz chapinha não gostam de cantar. Faz chover. Faz chover. Não gosto, porque aí, meu irmão, o milagre vira problema se pega a chuva. Vocês entenderam, queridos? Amém. Eu sou apaixonado pelo ministério de ensinamento. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus amava ensinar. E no ministério dele de ensinamento, ele gostava muito de ensinar por parábolas. Diga comigo, parábola significa comparação. Jesus proferiu no ministério dele 39 parábolas. Inclusive, ontem eu falei de um assunto aqui, chamado oferta. Para vocês terem uma ideia, metade das parábolas de Jesus, ele ensinou sobre finanças, sobre o bom e o mau uso do nosso dinheiro. Existem na Bíblia 5.242, diga 5.242 versículos que fala só sobre finanças. 1/6 da Bíblia Deus separou só para falar de finanças. Não é sobre isso que eu vim tratar hoje aqui. O texto que eu li, Jesus conta uma parábola que eu considero, se não for a mais forte da Bíblia, é uma das mais fortes da Bíblia, porque ela trata de uma área que é a área mais importante na vida de alguém que quer vencer com Deus nessa terra. Eu tenho pregado esses dias aqui sobre família, falei ontem aqui que família é o nosso maior patrimônio, mas quero até fazer uma correção. Depois de Deus e da nossa salvação, a nossa família é o nosso maior patrimônio. Mas a área mais importante da nossa vida, queridos, não é a nossa área familiar. Você sabe qual é a área mais importante da nossa vida? A nossa área espiritual. Por que a minha área espiritual é a área mais importante da minha vida? Primeiro, porque Deus é Espírito. Para se relacionar com Ele, tem que estar em Espírito. E a nossa área espiritual é a mais importante porque ninguém aqui pode carregar uma pessoa se você não tiver de pé primeiro.
Você não pode dar conta dos problemas da sua família se você não resolveu sua vida primeiro. Eu conheço gente que vem para a igreja pedir para Jesus salvar a família deles, mas nem eles aceitaram Jesus ainda, apóstolo. Como é que você quer que a sua família entre num caminho que nem você entrou ainda? Como é que você vai carregar alguém se você não está dando conta de você? Você tem que estar de pé primeiro. Amém, queridos? Tem que estar de pé primeiro. Posso resolver problemas da sua família se eu não resolver os da minha família. E para que isso aconteça, para você estar de pé, você tem que investir na sua vida espiritual. Esses 3 dias que Deus nos deu aqui, é isso que você está fazendo. Investir na sua vida espiritual. Enquanto tem uma turma em casa assistindo um Morre Jorge, não é salve não, é morre, viu? A gente está aqui para Deus salvar a nossa família. Amém? Isso é investimento. O congresso que vocês vão em Porto Seguro é investimento na sua vida espiritual. Digam amém. Se alguém aqui deseja crescer com Deus, tem que aprender a investir na sua vida espiritual. Pastor, por que eu tenho que investir na minha vida espiritual? Deixa eu lhe apresentar algumas razões. Primeiro, nós temos que investir na nossa vida espiritual, irmão, porque a nossa vida exterior, ela é resultado da nossa vida interior. A minha vida por fora, ela é uma fotografia de como eu sou por dentro. Se você chegar para mim ou para o apóstolo e disser assim: pastor, olhe por mim, que está dando tudo errado na minha vida. Se estiver dando tudo errado na sua vida por fora, é porque está tudo errado na sua vida por dentro. Não quero dizer com isso que você estando bem espiritualmente, você não vai ter problemas na sua vida exterior. Na verdade, cristão não tem problemas. O que cristão tem é desafios a ser vencidos, que com o nosso Deus nós vamos vencer todos eles. Todos eles. Amém? Quem tem problema é quem não tem Jesus. Só de ele não ter Jesus é o maior problema da vida dele. Louvado seja Deus, aleluia. Amém, irmão? Desafios a ser vencido. Se você quer que a sua vida mude por fora, para tomar água num copo, você lava primeiro o copo por dentro, depois você lava ele por fora. Você tem que deixar Deus lavar, trabalhar em você por dentro. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha um padrasto, ele tinha um carro, um Chevette. Você sabe que nos anos 80, para uma pessoa ter um carro, ou ele tinha um dinheiro para pagar o carro todo, ou tinha que ter um grande fiador. E na nossa rua pouca gente tinha carro. Aí meu padrasto chega um dia lá em casa com um Chevette novo. E você sabe que quando chega coisa nova em casa, a gente nem dorme direito, né? Se chega uma televisão, ninguém quer sair da sala. Se chega um guarda-roupa, você entra no quarto toda hora, só para ficar olhando o guarda-roupa, até deixar de ser novidade. Chegou esse carro, meu amigo, eu saí e foi espalhando na rua. Meus amigos, lá em casa tem um carro novo, lá em casa tem um carro novo. Criança que gosta de aparecer. Eu nem dormi direito. No outro dia eu acordei, fui o primeiro, 6 da manhã. A garagem ficava no quintal, era escuro lá de noite. De manhã cedo, disse, agora eu vou ver o carro. Abri a porta da cozinha para ver o carro zero. Irmãos, quando eu olhei o carro, eu tomei um susto. O carro não era novo. O carro era reformado. Cada defeito que eu via no painel, eu lembrava de um amigo que ia fazer fila lá em casa. Parece que eu estava vendo, porque criança não esconde não, meu irmão. Ele disse, rapaz, tu vai lá em casa mentir pra mim, só pra aparecer, Fábio. Que carro novo nada, Fábio. Você sabe que eu estou dizendo isso? Pessoas que gostam de mudança por fora sem deixar Deus mudar por dentro, é que nem carro reformado, parece novo, mas não é.
E o Deus da Bíblia não reforma, o Deus da Bíblia transforma. Quer mudança? Deixa Ele transformar você. Pergunta para o seu vizinho aí, tu é transformado ou reformado? Eu já peguei numas igrejas do pessoal que dizia, nós somos renovados. Quando eu cheguei lá era tudo reformado. Parecia que era, mas não era. O tradicionalismo do passado continuava dentro deles, porque foi só reformado, não foi renovado e nem transformado. Ou a gente é ou a gente não é. Com Deus não tem meio termo. É sim pro sim e não pro não. Eu queria pedir que essa passarela aqui do lado diminuísse hoje. Vai passar uns 30 aqui. Por favor, evitem andar na igreja. Por favor. Posso continuar? Amém. O que eu tenho que investir, pastor, na minha vida espiritual? Escute, isso aqui é importante. O mundo lá fora diz assim, que querer é poder, mas a Bíblia diz que isso não é bênção. O mundo ensina lá fora, com essa expressão, que a gente atrai o que a gente quer. Isso não é verdade, irmão. Se a gente atraísse o que a gente quer, ninguém morreria pobre, apóstolo. Todo mundo quer prosperidade. Se o ser humano atraísse o que ele quer, ninguém morria doente, só morria saudável. E por que tem gente que quer prosperidade e morre na miséria, e gente que quer saúde e morre doente? Porque a Bíblia ensina que o ser humano não atrai o que ele quer. A Bíblia ensina que o ser humano atrai o que ele é. Por isso que quando Deus se revelou a Abraão e lhe fez 7 promessas, que depois fez mais, mas começou com 7, Deus disse assim, Abraão, eu vou te ensinar o caminho para que as minhas promessas alcancem tua vida, as minhas bênçãos te alcancem. Olha o segredo, ser tu uma bênção, porque tem dois tipos de bênção, irmão. Existe a bênção do ter e existe a bênção do ser. Melhor do que você ter é você ser. Deixa as abençoadas passarem aqui de novo. Se fosse num teatro, já ia perder o ingresso, porque lá ninguém pode andar não. Glória a Deus, você cai lá, deixa Deus te usar. Diga comigo, existe a bênção do ter e do ser. Vai pra cá. Deus já está usando. Melhor do que você ter é você ser. Porque o ter pode ser tirado, mas o ser ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira. Vocês estão entendendo, irmão? Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Por isso que Deus diz assim, Abraão, se você for uma bênção, não precisa tu correr atrás da minha bênção, porque ela vai correr atrás de você, porque minha bênção só procura quem já é bênção. Jesus um dia falou isso, irmão. Sabe o que o mundo lá fora ensina? Que os opostos se atraem. É mentira, o que se atrai são os parecidos. Jesus falou isso um dia. Um dia Jesus disse assim, ó, um abismo chama outro abismo. Um abismo não se parece com o outro. Ele falou que as coisas parecidas é que chamam uma a outra. Vou traduzir essa palavra abismo. Ele estava dizendo o seguinte, uma vida espiritual ruim atrai para as pessoas espíritos ruins. Por que vocês acham que quando a gente está bem, a gente fica cheio do Espírito Santo? Porque quem tem uma vida espiritual boa, atrai um espírito bom, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que cristão significa
fica parecido com Cristo. Quanto mais parecido com Jesus eu for, mais cheio dele eu serei. Aleluia. Porque são os parecidos que chamam um ao outro. Aleluia, Deus. Então, se você for uma bênção, meu amigo, a maldição vai querer distância de você, mas a bênção vai te procurar o dia todo até te encontrar e mudar a sua história. Diga para quem está do seu lado: seja uma bênção. Como é que eu faço, pastor Fábio, para ser uma bênção? Você tem que investir na sua vida espiritual, irmão. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, tem que andar com gente de Deus. Não ande com um crente Jonas que vive fugindo de Deus e quer tirar da presença dele também. Gente que não vem para a igreja e não quer que você venha. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, indo para a igreja todo dia. Cheguei uma terça-feira na igreja, tinha um rapaz lá na porta dizendo: o que tu está fazendo aqui, Fábio? Eu vim para a igreja. Hoje é terça-feira, rapaz, hoje é culto do viciado. Meu irmão, eu sou viciado em culto, deixa eu entrar. Deus leva 14 anos para me ganhar, me evangelizar. Tinha um na porta tentando me desevangelizar, mandando voltar para casa. Eu encontro nessa minha vida viajando uma turma por aí, uma pessoa diz assim para mim: olha, eu quero te apresentar para uma pessoa que ele é amigo do Malafaia. Eu digo: meu irmão, eu quero saber se ele é amigo de Deus. Se for de Deus, eu quero conhecer ele, porque vai mudar a minha história dele. Amém, irmão? Amém. Quem quer ser bênção tem que ser criterioso com as suas amizades. Ande com gente que anda com Deus. Aí tu vai ser mais cheio do que você já é. Amém? Amém. Posso continuar? Amém. Jesus pregando falou desse texto que trata da área mais importante da nossa vida, da nossa área espiritual. Amém. E aí ele começou dizendo o seguinte: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro publicano. O que era o fariseu? O fariseu era a pessoa que fazia parte da maior religião nos tempos de Jesus, o fariseísmo. Era a maior religião, era a turma que mais se consagrava nos tempos de Jesus. Por eles fazerem parte da maior religião, eles se orgulhavam disso, irmãos. E um dia Jesus chamou os 12 dele e disse: olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Você sabe do que Jesus estava falando? Do orgulho deles. Porque eles eram muito orgulhosos. Amados, o orgulho, guarde isso nas tábuas do seu coração. O orgulho é o pai de todos os pecados. E a humildade é a mãe de todas as virtudes. O orgulho é o pai de todas as derrotas, mas a humildade é a mãe de todas as vitórias. Você quer ganhar o coração de Deus, seja humilde. Porque tem um discurso por aí que diz assim, das pessoas dizem assim: olha, Deus não rejeita ninguém. Isso não é verdade. Diz a Bíblia que Deus dá graça ao humilde, mas rejeita o orgulhoso. Deus dá graça ao humilde, mas resiste. Você sabe o que é resistir? É quando o orgulhoso vem na direção de Deus e Deus começa a evitá-lo. Espera aí, depois eu guardo o dinheiro. Deus não quer conversa com orgulhoso, porque o orgulhoso é tão cheio de si que nem Deus encontra espaço dentro dele. Os fariseus eram muito orgulhosos. E eles tinham um discurso na ponta da língua. Eles tinham a mania de dizer assim: olha, a nossa religião é a maior, nossa religião é a melhor, nosso ensinamento é o melhor. Nunca caiu nesse erro. De vez em quando eu me encontro por aí, uns fariseus gostam. Cristão. Vou dizer por quê. Por causa desses discursos que eu ouço deles.